Boa tarde, boa tarde. É um dia abençoado, prosperado dia, dia poderoso, dias grandes do Senhor. O profeta do último tempo que prega arrependimento e santidade. E a coordenadora, que tem a ver com toda a Carolina do Norte, ela está aqui com nós. Nós vamos conhecê-la. Então se preparem-se, compartilhem, porque isso vai ficar muito bom. Já é 1h12 na tarde. Vamos estar aqui até as 2 da tarde. Assim que nós damos as boas-vindas a Fabiola. Irmã Fabiola, Deus abençoe. Como você está? Deus o abençoe. Amém. Muito bem, abençoada pelo Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, é um privilégio para mim estar aqui nesse programa, assim como também o bispo do Senhor na Flórida. Como se chama o bispo que está com você? Oh, bispo, aleluia, amado pastor, meu nome, sim, ele tem voz de locutor, tá muito bom. muito obrigada por nos receber aqui. O meu nome é Lucélio Soares. Lucélio, sim, eu sou do Brasil, mas eu vivo aqui. Oh, do Brasil? Sim, do Brasil, aleluia, que bom. Bom, bem-vindo. Irmã Fabiola, continua, por favor. Qual que são os eventos, qual que são os projetos? Porque as pessoas, eles querem conhecer mais o profeta David Ward. E eu coloquei numa foto aí para YouTube. Mais ou menos, eu acho que eles estão sabendo do que se trata o assunto, mas principalmente nós vamos falar sobre os eventos que nós temos aqui na Carolina do Norte e também o nível mundial, né? O nível dos Estados Unidos. Sim, primeiramente é um privilégio, como eu já falei, para mim estar aqui nesse lugar. Obrigado por ter me convidado, Pastor Mateu. Meu nome é Fabiola Montrief, eu sou mexicana, eu sou de origem mexicana e pela graça de Deus servindo nesse ministério internacional, ministério de Arrependa-te e Prepara o Caminho, debaixo da cobertura do homem de Deus, o profeta do Senhor, o David Ward, e sim, servindo a comunidade, pela graça do Senhor. Eu fui levantada para servir a comunidade aqui do Carolina do Norte e o Senhor, ele está falando coisas tremendas, verdade? Até agora, ele está julgando todas as nações. E nós estamos vendo, não só pelo mais coronavírus, a guerra, nós estamos vendo também os inícios aqui de passar as coisas acontecer. Então isso para a igreja é muito importante estar alerta, estar despertos, atentos a todos os eventos proféticos, e a Carolina do Norte se prepara. E nós estamos aqui nos apresentando, primeiro Deus, estamos organizando e nós convidamos todos os nossos amigos, todos aqueles que nos escutam, os irmãos da igreja, para poderem participar de um evento de arrependimento. Vamos fazer o nível de estado por agora, mas tomara que outros pastores também eles possam se unir em outros estados também. Nós temos um ministério, a maior parte dos estados dos Estados Unidos estão trabalhando alguns pastores de fala inglesa, de fala espanhol, de fala francesa, que falam francês, mas enquanto a comunidade latina, a comunidade que fala espanhol, eu venho a convidar vocês, amados, para que vocês possam se unir a um dia de arrependimento do estado, porque o Senhor está pedindo arrependimento em meio de todos esses juízos que estamos vendo que o Senhor traz. O Senhor não deseja nenhum mal para nós, Ele não quer a morte do impio, disse a palavra do ímpio. Por isso nós nos levantamos como a Carolina do Norte, as igrejas da Carolina do Norte, a trazer um arrependimento de pano de saco e cinza. E abençoado pastor Mateu, olha, a palavra nos fala, por exemplo, no livro de Jonas, se você me permite ler rapidinho, por favor. Em Jonas, vamos ler Jonas 3, capítulo 3.
Isso é algo que aconteceu na cidade de Nínive, mas nós sabemos que Deus, ele nunca muda. Ele é o mesmo hoje e sempre. Então, fala bem assim na sua palavra no livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou a Jonás a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, eles criam em Deus. Que importante, os homens, eles creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor deles. E fazer uma pausa aqui, abençoado pastor, nós podemos ver como que a mesma receita que o Senhor deu para Nínive, o Senhor deu hoje para os Estados Unidos, a Carolina do Norte, a qualquer povo que se encontra debaixo do juízo. Amém. E fala assim, o pano de saco, abençoado pastor Mateus, é muito conhecido pelo povo judeu. É uma espécie de tecido. Eu não sei se vocês já viram, os nossos preciosos que estão escutando o rádio, esse tipo de saco de batata, que é um pano muito sensível, ele pinica também. É um saco muito humilde, que basicamente quando nós usamos, nós estamos declarando que nós não vamos compartilhar as modas do mundo e nós não estamos no mundo. Vamos por parte porque eu quero fazer algumas perguntas aqui agora. O primeiro. Nós temos pessoas que estão conectadas através do Facebook Live e também através do YouTube, e claro, na cidade mais importante aqui da região, em Raleigh, e Garner, e Clayton, também em Nidell, e também parte de Apex, estão aqui nos escutando através da frequência 106.5 FM. Então, essa entrevista tem a ver com conhecer os projetos de Deus que estão se desenvolvendo através do profeta David Ward, que ele se chama Elias dos últimos tempos, na verdade. Então, vamos por parte. A primeira pergunta, tem uma profecia que Deus deu para o profeta David Ward, e é para os Estados Unidos. De que se trata essa profecia? Essa profecia por favor, bispo, se você pode me ajudar, para que também você possa participar. Sim, você pode escutar pelo fone? Você escuta bem? Sim? Ok. Você pode subir aí, se vocês quiserem mexer. Ok. Você pode falar uma parte e depois eu falo. Ok, muito obrigado. A pergunta é, outra vez, tem uma profecia que Deus, ele transmitiu ao profeta David Ward, que é para os Estados Unidos e tem a ver com juízo. Então, por favor, nos explica. Sim, muito obrigado, amado pastor. Essa é uma importante pergunta. Amém. Então, em realidade, não é somente uma profecia, mas a última profecia que Deus usou ele para falar para os Estados Unidos é um forte juízo. Então, agora, essa guerra que nós temos em Rússia e Ucrânia foi profetizada por ele 1 ano e 1 mês antes desse evento. E nós escutamos outras vezes ele falar. E essa guerra era para levar não somente Rússia e Ucrânia a se arrepender, mas Europa e toda a terra. Como isso não aconteceu, o arrependimento e voltar ao Senhor, então ele falou assim faz alguns dias atrás, que agora essa guerra vai se tornar atômica. Então, e ele falou sobre países que Rússia, com os seus mísseis hipersônicos, ataca. Como, por exemplo, Inglaterra ou Alemanha e os Estados Unidos. Então, ele viu esse evento ocorrendo. Então, os estados americanos que vão receber o impacto nuclear. E ele falou também que essa guerra de Ucrânia com Rússia não termina, vai se tornar atômica. Não é isso, amada coordenadora, Fabiola? Sim, é assim. Então quer dizer que a guerra que está se liberando agora mesmo na Ucrânia e Rússia
vai continuar. E isso o profeta profetizou já, David Howard. É interessante, então nós estamos começando a conhecer e nós estamos nos alinhando bem. Continua, por favor, você, minha irmã. Sim, é assim. Tem vários juízos pronunciados para essa nação. O juízo está sendo dado a todas as nações, mas falando especificamente dessa nação, o tratamento de Deus com essa nação é que esse enviado, esse mensageiro que o Senhor, ele profetizou, inclusive em Malaquias 4:4-5, foi enviado mais de 20 anos atrás às nações. E as nações, nós resistimos, nós não resistimos à mensagem. Qual que é a mensagem que ele prega? Arrependimento e santidade. O sangue de Cristo, e vem com muitos milagres, maravilhas. Nós vemos os olhos cegos que abrem, nós vemos os aleijados que andam, o câncer some, o HIV/AIDS vai embora. Então são várias maravilhas que a parte do ministério acontece pelo esse homem de Deus, mas como nações nós temos cometido o erro de não receber, de não escutar a mensagem e sobretudo de não ter uma reação. Porque o Senhor está exigindo, Ele não está pedindo arrependimento. Isso é para que a igreja de Cristo será levantada somente assim. Então o Senhor vem para uma igreja santa, sem mancha e sem arruga. Então nós temos cometido o erro de não recebê-los. E os juízos que foi dado, um dos juízos fala que o Senhor vai trazer um terremoto muito grande para Washington. E vai vir o tsunami também para essa área. Uau! E sim, vai atingir o Capitólio, que é o Capitólio, né? Que é como emblema dessa nação. O Capitólio. E qual que é a outra parte, bispo? A catedral, né? A catedral, que são ídolos dessa nação. Então, quando nós vemos ocorrer essas coisas, nós vamos saber que o mensageiro do Senhor está aqui e o Senhor, ele vem a exigir arrependimento, mas eu tenho visto, porque eu escudrinhei, eu fui atrás um pouquinho da vida de David Howard e desde os tempos que ele saiu, ele começou a dar profecias e todas elas se cumpriram. Então, por exemplo, fala para mim sobre o terremoto do Chile, o terremoto de Haiti e outras profecias mais para que possa conhecer-se isso, porque você acabou de falar agora que muitas pessoas não têm recebido ele, não têm aceitado como o profeta do Senhor, como Elias dos últimos tempos, e é bom que nós temos que conhecê-lo, por quê? Porque a Bíblia fala que se alguém ou um profeta falar em nome de Deus e não se cumprir, é falso, mas se cumprir, é verdadeiro. Então, Deus falou. Então, nós temos visto que cada profecia se cumpriu, não é verdade? Fala para mim 2 ou 3 profecias contundentes que todo o mundo foi afetado e que ele profetizou e que se cumpriram. Amém. Sim, nós temos os terremotos de México. O terremoto de México, sim, o último que aconteceu. Que ano? Nós temos... Ajuda-me, por favor, Foi 2 terremotos fortíssimos em México, mas um matou muita gente. Teve várias profecias. Temos a profecia também que se deu para o Chile em 2009 e falou que 2008, mas aconteceu em 2009, foi um terremoto que avisou a nação que ia vir o tsunami, muito parecido ao que ele falou aqui para os Estados Unidos. E o servo do Senhor, ele visitou também o Congresso. Os governantes ali do Chile receberam ele naquele tempo e ele deu a profecia, não teve arrependimento e se cumpriu. Por quê? Porque o que o Senhor quer é que quando Ele dá um juízo, não se cumpra, mas precisa que nós nos arrependamos, mas quando não acontece arrependimento, vai embora, o juízo acontece. Então, isso é um exemplo muito grande, porque o mar entrou no Chile e morreu muita gente. Então, sempre se cumpriu a profecia, porque o Chile não se arrependeu. É assim. E seria muito bom que alguns vídeos poderiam ser passados, inclusive nos seus canais, abençoado pastor, sobre esses eventos, para que, assim, de primeira mão, vocês possam ver se nós tivéssemos tido os vídeos preparados, e vamos passar agora, mas será em outra entrevista, tá bom? Que vamos fazer para a gente ter pronto e programar eles.
Mas quando você fala que o profeta David Ward, eles não receberam ele, você se refere ao quê? À liderança ou geralmente às pessoas? Porque eu vejo os eventos que fazem, que tem milhões de pessoas aí. Parece que muita gente sim recebeu ele. Mas você se refere ao quê? Aos pastores, à cúpula de que organiza os conselhos e tudo isso? Sim, o que acontece é que o Senhor, ele se move de autoridades. Quem que é a autoridade de um país? Primeiramente, a igreja. Sim, claro, porque em segundo lugar é os governantes daí, por isso que em Jonas, o Senhor manda Jonas ao rei de Nínive, que é a autoridade. E aí, nesse caso, nós vemos como que a autoridade respondeu bem e recebeu a profecia do Senhor e se arrependeu, o rei de Nínive junto, e ele comandou a todos para se vestirem de saco, de pano de saco e jejum. Então o Senhor, ele vem e fala para a igreja, os pastores, e ele vem e fala também para os governantes, mas nesses níveis tem tido uma resistência. Muito tristemente que os juízos, eles se cumprem. Então aqui o bispo pode nos falar, por favor, de outros exemplos de profecia assim? Amado pastor Lucas, Mateus. Nós estamos diante de um grande mistério. O profeta Elias, ele não fala para indivíduos, ele fala para nações. O impacto das suas profecias é sempre levar as nações para se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Então as profecias como nós temos por YouTube, pelas redes sociais, elas se cumprem de uma maneira assustadora. Todos quedam impactados com o falar. E identificamos que um homem normal, ele não pode profetizar coisas e estar no futuro, ver e chamar nações a se arrepender, para que Deus possa tirar essas situações de juízo. Como a nossa coordenadora falou, ele é um que veio dos céus para anunciar que o Messias está voltando. Então nós estamos já muito próximos do arrebatamento da igreja. Então o Senhor, as profecias estão se cumprindo muito rápido, de uma maneira assustadora. Então Deus, ele está finalizando a história da humanidade agora. Então o destino da humanidade está sendo decidido agora pelas suas palavras. Então, os grupos, as grandes organizações que têm suas estruturas na terra, quando eles veem um profeta que não é americano, não é inglês, não é coreano, não tem olhos azuis. Não tem. Tem uma barba enorme. E fala de uma maneira que um humano não fala. Em contra do sistema, praticamente, sim. Em contra do sistema, eles não aceitam. Amado pastor, você se lembra quando veio João Bautista? João Bautista, eles não aceitaram. Eu falo assim, perdão, mas se João Batista viesse aqui agora, os mesmos que matariam ele seriam os cristãos da vida da igreja. Seriam os evangélicos desse tempo matariam João Batista. Sim. E ele veio, João, para preparar o caminho. Então, quando o Messias se manifestou, os judeus não receberam, por quê? Porque não receberam o precursor, a cúpula religiosa. Sim, o profeta Elias, ele veio preparar o caminho do Messias. Então, se um não recebe o precursor, também não vai participar do arrebatamento da igreja. Sim, é verdade, né? Sim, amada coordenadora. Sim, é muito certo. Nós podemos ver que a Bíblia está se repetindo de novo, uma e outra vez. Quando o Senhor Jesus veio, passou a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. O Senhor se manifestou aos pastores, bem simples, que estavam lá fora, onde ninguém via.
Mas, entretanto, aos sacerdotes, aos estudiosos, os teólogos, aqueles que cuidavam do templo, podemos dizer agora, as igrejas. Vemos igrejas cheias, grandes, de pessoas, muitas pessoas. Nesse tempo aconteceu a mesma coisa. E o Senhor chegou e não tiveram a vista espiritual. Por quê? Porque é importante ser nascido de novo, mas tem que recebê-lo espiritualmente. E eles viram um simples homem, mas não era um simples homem. Então o Senhor, ele não foi recebido e foi atacado, de fato, pela cúpula religiosa daquela época. E terminaram o quê? Matando ele, né? Então, é muito triste porque agora o Senhor, ele vem de novo e a urgência que tem o Senhor agora é que ele deseja que a sua igreja se arrependa porque ele quer levar todos. Uma pergunta: quantas profecias se cumpriu atualmente? Um número, mais ou menos, de todas as que ele deu durante 20 anos. Uau! Quantas? Um pouco mais de 200. Um pouco mais de 200 profecias às nações que se cumpriram nesses 20 anos. Sim, sim, sim. É exatamente porque são muitas, são muitas. Então você como coordenadora está motivando aos pastores a que nós vamos a orar de uma maneira, uma atitude de arrependimento. Em que lugar aqui de Raleigh? Sim, com 3 dias de jejum e pano de saco diante do Capitólio. E o Capitólio por quê? Porque o Capitólio é o centro de poder. Ali está o centro de poder do Estado. Então cada coordenador em cada estado vai fazer o mesmo. Sim. Esse é o propósito, sim, cada um tem a responsabilidade, nós temos a responsabilidade, ok. Mas então esse assunto de pano de saco, por que o pano de saco? Me explica isso. O pano de saco nós encontramos em Jonas capítulo 3, no versículo 6. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e tirou-se de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem se lhe dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fervente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Então, esse pano de saco, ele está conhecido pelo povo judeu. É o que sempre tem se usado e Deus não muda. A receita é a mesma. É isso que o Senhor quer. Ele quer um clamor. Então, o pano de saco, ele se manifesta que nós não somos do mundo, mas nós somos do Senhor. E é uma vestimenta muito incômoda, ele pinica, né, o tecido, mas é um símbolo que nós estamos vindo a rasgar as nossas vestimentas, o nosso coração, porque a principal mudança está no nosso coração, né, então nós somente fazemos isso, e claro, sentir dor pelos nossos pecados e gemer. Nós temos o exemplo de Ana, quando ela orava ao Senhor, a palavra disse que ela gemia. Então é uma dor pelo pecado. E o que aconteceu nos últimos tempos com os Estados Unidos? Estamos sempre proclamando dias de oração. Mas a oração, ela tem que ir acompanhada de dor pelo pecado, que isso possa se converter em um gemer. E é isso que o Senhor está pedindo. E aí é onde a igreja se perdeu nesse aspecto, mas nesse momento aqui, estamos convidando a comunidade para que elas possam se unir. Mas o pano de saco, vamos voltar ao pano de saco. Então é necessário? É obrigatório? Ou que quiser ir sem pano de saco, pode ir vestido normal? Então, é um pano muito econômico. Nós vamos levar esse tecido para convidar as pessoas que possam colocar. É muito sábio colocar-se o pano de saco, porque, primeiramente, antes de tudo, muitos dos nossos irmãos, eles não sabem o que é esse tecido, porque talvez nunca foram ensinado, né? Mas é muito sábio. E nós vamos estar dando também, então é somente colocar. Então nós falamos sobre 3 dias de jejum, mas corridos os 3 dias ou cortando? Como que é esse jejum? Regularmente no ministério do Senhor aqui, as pessoas que estão debaixo de medicação, elas não vão jejuar. As pessoas que estão com trabalhos muito fortes não jejuam, mas as pessoas que não têm nenhum inconveniente, seco como Nínive fez.
3 dias corridos. Seco, corrido, sem água e sem nada, sem nada. Então, agora, quando começa a jejuar, você tem que praticar antes, né? Então, por isso que nós pedimos para os pastores as suas participações, porque não vai conseguir uma pessoa normal fazer 3 dias corrido. Não, mas somente de noite até de manhã. Então, isso é um processo até que eles chegam a esse ponto. Mas aqueles que gostam de fazer o jejum, que querem fazer, aqueles que não querem, ok. Mas nós lembramos que nos dias de Abraão, somente o Senhor pediu, se tivesse 10 que fossem arrependidos genuinamente, eles não iam receber juízo. Então por que a gente está tendo juízos? Tristemente, é porque não tem nem 10. Não tem nem 10 pessoas arrependidas em um lugar. Que triste. Então o Senhor, essa trombeta que Ele está trazendo, a igreja não está pronta. Nós temos que começar essa preparação. E o Senhor, aí nesse lugar, se tiver 10 arrependidos de uma maneira genuína, Ele é capaz de parar o juízo, pelo menos, de que não aconteça nada. Aqui, pelo menos aqui, a responsabilidade que nós temos aqui pelo Estado, não é? Que possa proteger nossas famílias e que o número de mortos possam diminuir, não sei, alguma coisa, mas uma pergunta, se vai vir o juízo, verdade? Sim, eu creio que Deus fala e até o momento tudo se cumpriu, né, do que Ele fala, o profeta David Ward, e Deus, Ele está pedindo o jejum e o arrependimento. Quem são aqueles que têm que se arrepender? Os ministros do Senhor ou a cúpula do governo? Porque se a cúpula do governo, se for eles, são os primeiros que deveriam de se arrepender e ir de pano de saco. Então, por que então está pedindo para os pastores, que exige aos pastores para fazer também? Explica isso, porque algumas pessoas não entendem. Sim. Quando o Senhor deu autoridade à igreja está em cima dos governos. É a igreja, por isso que agora a igreja, nós vemos uma caída. Por quê? Porque a igreja, ela tem a função de ir assessorar, é como Jeremias, e avisar aos reis, às autoridades. Por quê? Porque na realidade a autoridade está debaixo dos pastores. Eles estão acima, ou deveríamos de estar acima e embaixo dos líderes. Por quê? Porque um líder político, talvez ele não conhece de Deus. É uma carreira política, física da terra. E talvez deveriam de ser os pastores, os primeiros que levariam o Senhor a esses líderes, levar o Senhor aos líderes. Então a autoridade o Senhor deu para a igreja. Então é por isso que o Senhor, Ele começa pela casa, né? Pela casa do Senhor. Então, nós somos os líderes da igreja, então a gente tem que envolver eles, mas se nós não nos arrependemos, todas as maldições, a maldade, toda a iniquidade que tem nesses líderes políticos não vão se quebrar. Por quê? Porque a gente tem que quebrar, temos que quebrar tudo que tem ali através do Espírito. Nós temos que quebrar com tudo que há aí, as maldades, tudo que está acontecendo com esses líderes, para que então eles possam vir e eles possam aceitar ao Senhor e as coisas do Senhor. Então, o jejum, então, aonde vai ser especificamente? Em que lugar? Bom, o jejum pode se fazer de uma maneira simplesmente através das redes sociais, criar um grupo, talvez. Criar um grupo e falar para os pastores que possam começar a mobilização das suas pessoas. E vamos começar a partir desse dia e começa o jejum. E aí já começa a mobilização aos pastores e depois terminamos no arrependimento diante do Capitólio. Ok, um dia. Uma tarde ou quantas horas? Sim, nós poderíamos dizer meio-dia, de meio-dia até 2, 3 horas? Ok. Para poder fazer um clamor aí, sim. Bispo, me fala como que você conheceu o Dr. David Ward? É interessante. Amém. Eu pertencia a uma organização do Brasil. Eu vim para essa nação para coordenar um trabalho. E essa organização trabalhava em 52 países, nações. E eu conheci ele pelos seus vídeos faz como 8 anos atrás. E a palavra que saía da sua boca impactava eu. Cada vez, amado pastor Mateus, que eu escutava essa palavra, também os milagres
que saía pela autoridade que fluía da sua boca. Os sinais nos céus, o sol, a nuvem de Deus que desceu, o fogo de Elias. Então eu contemplava os sinais nos céus, então os milagres na terra e a pregação única e forte do Evangelho. Então eu percebi que os sinais e os milagres para a mensagem, e ele não muda a mensagem, é única. Arrependimento, e eu estava totalmente agora, como nós estávamos falando aqui, eu estava envolvido com o evangelho da terra, da prosperidade, do bem-estar na terra. Então as promessas terrenais, eu era um desses homens pregadores desse evangelho. Então, quando eu conheci ele, tudo o que eu tinha como um doutor, eu tenho meu doutorado, mas eu joguei fora. Eu falei, não quero isso. Por quê? Porque eu percebi, amado pastor Mateus, que eu estava dentro do inferno. Uau! Eu, como muitos pastores, já não falava mais sobre o inferno. Por quê? Porque se eu falasse sobre o inferno, você perde os membros. E esse homem falava o que eu precisava ouvir. Então, se você não se arrepender, se você não voltar ao Senhor e viver uma vida santa, certeza, você vai para o inferno. E uma palavra, amado pastor Mateus, que me impactou muito, foi o rico e Lázaro. Lucas 16, quando ele falava, o rico, ele era um cristão. Por quê? Porque ele falava e chamava Abraão de pai. Pai Abraão. Então ele tinha conhecimento de Abraão, era um cristão, sim, era um cristão. Então ele falava assim, dependendo do destino final dos dois, do rico e do Lázaro. Qual dos dois você quer ser? Qual dos dois? Não dependendo da posição social nessa terra, mas o destino final na eternidade. Então, eu fui impactado com isso. Eu quisera ser o rico na terra, mas eu queria ser Lázaro nos céus. Não é verdade? Mas ele falou não. É muito poderoso. Amado pastor, e eu gostaria, com a sua licença, ler uma pergunta que foi feita sobre o jejum. E também sobre o pano de saco, ok? Então, no Velho Testamento, nós temos muitos versículos, muitos livros. Mas alguns falam assim, vocês só falam sobre o pano de saco no Velho Testamento. Não, eu quero ler em Mateus 11, o versículo 20. Por favor. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. O não se haveram arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos os milagres que em vós se fizera, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Então, nesta palavra é o próprio Jesus, Mateus 11, do versículo 20 e 21. Então, Jesus, ele está mostrando que todos os sinais que foi feito nessa cidade, eles não celebraram. E eles não se arrependeram. Então, pessoas aleijadas, cegos, mas é como se Jesus ele não tivesse feito nada. Então, esse profeta que está caminhando na terra, uma voz única de Deus, esse homem, esse ser, por meio das suas orações, mais de mil, muitos aleijados estão recebendo curas. Mas o planeta Terra não se arrepende. Então, nesses versículos, o mais profundo
é que, pelo que Deus está usando eles para fazer, toda a terra precisava estar de pano de saco hoje. Toda a terra teria que estar de jejum, se arrependendo. Porque são sinais que estão apontando para a vinda do Messias, os milagres. E eu termino falando que, de verdade, como a nossa coordenadora falou, os líderes precisavam, os líderes cristãos, ser os primeiros a tomar o caminho do arrependimento. Se nós considerarmos, amado pastor, que quando Israel chegava a um nível de baixo, caía o nível, por quê? Porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles caíram. Então, quando o sacerdócio caía, a nação também caía. Essa é a coisa tão mal. O que nós temos hoje por trás dos púlpitos são púlpitos que foram destruídos. São sacerdotes que foram destruídos, sacerdócio destruído por causa do pecado. Então, se como a nossa coordenadora falou, quando isso acontece com aqueles que são os representantes de Deus, toda a nação está debaixo de um juízo muito forte. Uau! Mas me fala, eu quero fazer uma pergunta, porque muita gente não conhece o profeta David Ward, o Elias, na verdade. Nós sabemos que tem palavras na Bíblia que estão se referindo a um Elias que iva a vir, né? Então, de acordo com os sinais que David Ward, que seguem, né? Os sinais que seguem eles, isso se entende que ele é o verdadeiro Elias, mas não somente pelos sinais, senão que Deus revelou a ele também que ele era o Elias que deveria de vir. Então, me explica esse assunto que agora eu fiz uma pergunta fora do ar. As duas testemunhas, ele é um dos dois? Ele é um das duas testemunhas? Primeiro, amado pastor Mateu, se você me permite, eu quero ler um versículo. Sim, por favor. Primeiro, no livro de Atos, Atos 3, o versículo de número 22 fala assim: porque Moisés disse aos pais: o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Amém. A ele ouvireis em tudo quanto vos dizer. Então, nesse momento, Lucas, ele está registrando uma profecia de Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1, 2 e 3. Então, quando Moisés falou em Deuteronômio que Deus ia levantar um profeta, os teólogos não prepararam a igreja para receber o profeta Elias. Por quê? Porque quando os teólogos estudaram esse tema, eles falaram: esse profeta é, por um lado, João Batista ou Jesus. Mas eu estou lendo Atos capítulo 3, presta atenção. O capítulo 1 de Atos, o que nós temos? Nós temos Jesus terminando os seus 40 dias depois da sua ressurreição, e ele agora vai ascender aos céus. Em Atos capítulo 2, nós temos o Espírito Santo vindo. Mas em Atos capítulo 3 é aonde está registrado esse versículo. Então não se fala mais de Jesus. Por quê? Porque Jesus já ascendeu aos céus. Tampouco vai falar de João, porque João já está nos céus. Mas quando Lucas registra esse versículo em Atos capítulo 3, o Senhor vai levantar de entre vossos irmãos um profeta. Já não está falando de Jesus, porque Jesus já foi para os céus. Também não está falando de João. E ele está falando de um profeta que ia ser levantado no futuro.
E depois ele fala assim, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentro do povo. Isso é algo muito impactante, pastor. Isso está em Atos 3. Sim, Atos capítulo 3 é a pregação de Pedro. Sim, é o versículo 22. Então, o que nós queremos mostrar para os seus ouvintes da rádio é que nós temos provas concretas que esse que está caminhando na terra é o profeta Elias prometido em as Sagradas Escrituras. Mas eu volto a dizer, amado pastor Mateus, os teólogos, eles não prepararam a igreja para receber esse profeta. Como a nossa coordenadora geral falou, eles preferem resistir, falar mal, rejeitar, perseguir, que se submeter. Mas essa profecia é tão forte que a todos aqueles que não ouvirem esse profeta vão ser exterminados. Isso já está decidido. Não é assim, amada coordenadora? Sim, é assim. Também nós podemos ir ao mesmo Apocalipse 11. Onde o Senhor, por favor, prossiga. Onde nós podemos ver também essa palavra, aonde o Senhor, Ele manda sobre as duas testemunhas, sobre o povo, e tem um povo que fica na tribulação, e tem outro que o Senhor leva no arrebatamento, fala assim, e me foi dado, Apocalipse 11:1, e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou ao anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Então, para quem que o Senhor está dando essa medida? Essa cana? Ele está dando para alguém. Mas os teólogos, até agora, eles não souberam determinar quem que é essa pessoa, e fala assim, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, a igreja, e fala bem assim, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o Messas. Você sabe que o lugar santíssimo é onde todos, quando Cristo entra na nossa vida, nós estamos entrando no lugar santíssimo. Mas se nós não conseguimos entrar no lugar santo por causa da nossa falta de arrependimento, então nós somos deixados o quê? Para fora, o átrio, aqui do lado de fora. Esse é o átrio que está do lado de fora do templo. Alguns estão do lado de fora, no átrio, e outros no lugar santíssimo. Então nós continuamos lendo e falamos assim, e não Messas, e deixa o átrio que está fora do templo e não Messas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. São as pessoas que vão passar pela tribulação. Então, fala para nós pensarmos nessa escritura e reflexionar de que a essa hora o Senhor já está medindo a igreja, e é por isso que Ele, com a sua misericórdia, manda essa voz para que nós possamos escutar e nos submeter a essas instruções, especialmente quando a gente vê que o templo caiu, uma caída do templo, uma caída do púlpito, aonde nós também, Malaquias 4 ao 5. Eu vou ler uma palavra aonde o Senhor nos fala claramente. Malaquias 4 ao 5 fala assim, o versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para que, Senhor? Para que o Senhor está nos mandando? E ele vai responder no próximo versículo, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Então isso é arrependimento? Por quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então é dizer que ele precisa mandar um precursor para preparar a colheita. Antes de ser levantada, preparar, por quê? Porque fala, se eu vou, assim eu vou ferir com maldição. Por quê? Porque ele é santo, santo, santo. E nós vemos agora o púlpito, estão escutando falsos profetas, verdade? Nós vemos a nudez na igreja. Então nós chegamos assim, ao pecado. O Senhor, Ele nos recebe como a gente está, assim, claro, mas assim, afundados no pecado, e esse é o problema. Porque o Senhor, Ele nos deu o pacto, Ele nos deu a aliança para a gente poder morrer para a carne, ser sepultados com Cristo. E o Senhor e o seu sangue abençoado, Ele tem o poder para restaurar uma pessoa. Então esse poder, ele tem que ser manifestado em nós.
Mas não é possível que nós continuamos no mesmo pecado por anos e anos. Aonde então está o poder do sangue de Jesus na vida do cristão? Então é aí onde surgiu a queda. A palavra também fala que vai vir tempos de apostasia em Timoteu 4. Então, o Senhor já tinha nos avisado sobre essa caída, mas também Ele tem nos avisado que Ele mandaria uma ajuda, não é? E é onde Ele vem para criar um movimento de arrependimento, e é isso que nós conhecemos como a última chuva. Então, e fala bem assim, essa é a chuva, e a palavra do Senhor diz que seria melhor que a primeira. A primeira chuva entrou com o Pentecostes, mas a primeira chuva, por que o Senhor tem necessidade de mandar uma segunda chuva? Por quê? Porque a chuva primeira morreu devido ao pecado na igreja, e ficou essa chuva, essa glória, ficou morta por causa da iniquidade da igreja. Então, é onde o Senhor Ele vai mandar uma outra chuva mais poderosa até agora, e Elias, o profeta da chuva. Então, assim que essa chuva chega com Elias, e o Senhor nos fala aqui, mas os teólogos, a igreja, onde perdeu aqui, a interpretação de Malaquias 4, do 4 ao 5, ao 6, todo o capítulo, inclusive, fala sobre isso. Aonde se perdeu a igreja? Os judeus, eles têm Malaquias. É o último livro da palavra do Antigo Testamento, eles têm. E eles são a Oliveira Brada. Se nós queremos saber que Elias vai vir, e nós perguntamos para um judeu, eles vão falar sim. Eles creem que Elias vai vir. E eles sabem que vai chegar antes do Messias. Eles não reconhecem a Jesus, mas eles sabem que Elias vai chegar primeiro. Eles sabem. Sim, eles sabem. Por quê? Porque tem alguns pastores que falam assim, não, esse Elias que aparece aí é o mesmo João Batista, e isso já se cumpriu, etc, etc. Eles falam assim, essas pessoas. Mas o que vocês falam? Que não? De acordo com a Bíblia. Sim, eu creio que o Senhor, vamos lembrar que o Senhor agora, nós estamos na partida da igreja, do arrebatamento, mas a entrada da angústia de Jacó, estamos ali, na linha. Quando entra a angústia de Jacó, o Senhor somente vai se cuidar do povo judeu. Então está começando agora na dispensação também para o povo judeu. Quem tem a interpretação correta são os judeus dessa parte da Bíblia, e a igreja se desconectou das suas raízes judias. Nós vimos isso passar. Então, quer dizer, uma pergunta para você, bispo. Cristão. Um cristão que não sobe no arrebatamento. A única forma de salvação, uma oportunidade para a salvação seria que eles se deixam cortar a cabeça? Amado pastor, essa pergunta é muito, muito importante. Pelos pastores não pregarem isso abertamente para o povo de Deus, tem muita confusão. O tema central é a palavra graça. Eles creem que Deus tem que fazer tudo para eles. Deus tem que dar os seus carros, as suas casas. Deus tem que fazer coisas que eles vão ficar bem nessa terra. Mas a graça termina com o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo, ele veio em Atos 2 para escrever o nome de muitos no livro da vida, e ele vai voltar com a noiva. Quando o Espírito Santo leva a noiva para os céus, a era da graça terminou. E a era da graça veio pelo sangue de Jesus. É como as 70 semanas de Daniel. 69 semanas, nós temos um stop. As 70 semanas não era para os gentios, é para os judeus. Mas quando nós estudamos Daniel, não fala sobre a igreja. Então Deus teve misericórdia dos judeus, dos gentios, e ele interrompe aí, e aí entra a igreja. Um stop para os judeus e um play para a igreja. Mas quando a era da graça termina, quer dizer, amado pastor, que a era do sangue termina.
Então, na tampa do propiciatório está o sangue de Jesus, o propiciatório eterno. Então, quando Deus ele quer destruir os humanos na terra, tem ali aquele sangue. Então Deus, ele pela obra que o seu Filho fez, ele não pode destruir, mas vai chegar um momento quando o arrebatamento acontecer, o sangue é tirado da tampa do propiciatório. Então agora Deus vai ver os humanos, os pecados dos humanos. A ira vai começar e a mesma taça que Deus permitiu o seu Filho tomar por nós, Ele vai agora fazer todos que ficarem tomar essa taça de ira. Então, como não tem mais o sangue para perdão dos pecados, depois, after the rapture, depois do arrebatamento, para uma pessoa conseguir entrar nos céus, ele tem que ser a oferta. Ele tem que derramar o seu sangue. Ele tem que ser assassinado pelo anticristo. Não serve um vulcão, por exemplo, entrar em erupção e mata ele. Isso vai colocá-lo no inferno. Ou vai cair alguma coisa dos céus e mata ele. Isso vai colocá-lo no inferno. Ou um tsunami. A única maneira de conseguir entrar nos céus depois do arrebatamento é sendo assassinado pelo anticristo, se tornando a oferta. Por quê? Porque um cristão ele não pode ir para Jerusalém, aqueles que ficarem, e pedir para os judeus que já vão estar ali com o seu templo construído, pedir, por favor, eu quero entregar aqui uma oferta pelos meus pecados. Não! Os judeus não vão permitir um gentil entrar no templo, no átrio exterior. Por quê? Porque esse templo é somente para eles. Mas agora, amado pastor Mateus, presta atenção. Por um copo de água ou um prato de comida, os cristãos vão vender as suas almas para Satanás e vão ser colocados dentro do inferno e depois no lago de fogo. Amado pastor, isso é muito grave. Como nossa coordenadora falou, ela mostrou que o profeta Elias, ele tem o seu ministério em duas etapas. A primeira para os gentios, a igreja, preparar a noiva para Cristo. E quando isso acontecer, então eles vão para Jerusalém, aonde eles vão preparar a noiva para Deus. Então termina a etapa dos gentios. E ele falou assim, para mim concluir, eles falaram assim: quando o arrebatamento acontecer, nós vamos vir e nós vamos anunciar para todo o planeta Terra que o arrebatamento aconteceu. Então, todos os pastores, os cristãos, que hoje está rejeitando eles, vão entrar numa etapa de ranger de dentes, aonde eles vão ver. Por quê? Porque nós não aproveitamos quando a graça estava. Então, o ranger de dentes é um momento terrível. Quando os cristãos, os líderes, descobrir que eles foram rejeitados por Deus. Não é assim, amada arcebispa? Sim, é assim. E é muito temível. E nós podemos ver como que Elias, que dá para ele a restauração do templo. Nós temos caído, assim como o povo de Israel caiu antes, muitas vezes. Nós vemos em Jeremias, nós vemos através da Bíblia. E o Senhor, ele pedia arrependimento e eles se voltavam, e o Senhor se voltava a eles. Mas agora nós estamos debaixo dessa queda e o Senhor tem colocado a restauração do púlpito nesse Elias. Então nós podemos ver no versículo 6, um versículo
muito pequenininho, mas se nós analisamos, fala assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quem que é o pai? O pai eterno, o próprio Deus, o nosso coração voltando a ele. Então, esse é Elias que restaura o púlpito. Se nós não aceitamos esse Elias, o nosso púlpito não vai ser restaurado, as nossas igrejas não vão entrar, e a responsabilidade pastoral é muito grande. O Senhor vem por isso, na sua misericórdia, nos trazer para esse Elias. É a misericórdia do Senhor, e nós vemos a queda, nós vemos agora como que a igreja está em nudez, como que os pastores não repreendem mais o pecado, o amor ao dinheiro entrou na igreja, é um negócio. Sim, o adultério. Os pastores estão trocando de esposa continuamente, como uma camiseta. Sim, como trocar a camisa. Sim, então... E o Senhor, Ele é santo, santo, santo. Então, a santidade do Senhor é muito terrível, porque a palavra fala, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E como aqui o nosso abençoado bispo falou, o Senhor não quer isso para nós, não. O inferno é real, o lago de fogo é real, mas o Senhor, Ele tem propósitos eternos. Nós sabemos que os anjos caídos, eles caíram e ele não veio por eles, já caíram, mas para nós sim, Ele veio. Nós temos uma oportunidade grande que não tem valor nessa terra. Uma última pergunta para o bispo, continuando com o fio da outra resposta que você me deu. Vamos supor que acontece o arrebatamento e ficou Joãozinho. Ficou. Não vamos colocar um nome, vamos colocar Joãozinho. Joãozinho ficou. Mas Joãozinho, ele está correndo. E ele consegue chegar até o final, aonde já Cristo vem a restaurar, e ele sobrevive. Ele sobrevive a tudo. Sobrevive aos juízos, ele sobrevive ao anticristo, porque ele se esconde ali, é lá, aqui. E no final, ele entra no milênio. Amado, você entendeu a pergunta? Amado pastor, sim, muito excelente a sua pergunta. Eu agradeço muito a Deus por todo esse conteúdo que está dentro do seu espírito. São perguntas maduras de uma pessoa temente a Deus e que está sendo preparado para o arrebatamento. E o que mais alegra o meu coração é a sua preocupação de preparar um povo para também entrar na eternidade. Glória a Deus. É um prazer conhecer-te, amado pastor. Primeiro, quando abrir, nós vimos os primeiros 4 selos. O 5º selo, ele vai abrir depois do arrebatamento, o 6º selo também. Mas quando se abre o último selo, é o 7º, o conteúdo do último selo é 7 trombetas. Então, as primeiras 4 vão ser tocadas nos primeiros 3 anos e meio, tribulação. Mas quando se abre as últimas 3, aí nós já temos os últimos 3 ais. Então, o capítulo 11, quando a nossa coordenadora leu para nós, quando esse capítulo finaliza, é com a morte das 2 testemunhas. E aí termina a 6ª trombeta. E em seguida abre a última trombeta. A última trombeta, ela tem 2 aspectos, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Então, Apocalipse 11, o versículo 18, vai mostrar o aspecto positivo, que é o momento que é estabelecido o tribunal de Cristo para se dar o galardão. Então, a salvação é um ponto. Nós conseguimos, por meio de um viver santo, que esses profetas estão nos ajudando, mas o galardão é uma recompensa adicional à nossa salvação. É um prêmio que uns vão receber, mas a parte negativa da última trombeta são os 7, quando abre a última trombeta, são 7 taças. E quando essas taças se manifestam, já não tem
mais cristãos vivos na terra. Quando a última trombeta tocar, as 7 taças é somente para o anticristo e é para os adoradores do anticristo. Claro, of course, que muitos cristãos, eu posso dizer, amado pastor, debaixo da liderança dos nossos profetas, que a maioria dos cristãos, mais de 90%, vão receber a marca do anticristo. E quando eles recebem essa marca, os seus nomes são apagados do livro da vida. Imediatamente são apagados. E eles se tornam os adoradores do anticristo. Então, essas pessoas, quando chega na última trombeta, aqueles que ficam agora são milhões de cristãos que já não são mais cristãos. Já se tornaram adoradores. E se tem algum cristão que ainda não morreu, ele vai morrer nas mãos do anticristo. O anticristo, os profetas tiveram uma visão, a última, e eles viram uma besta dentro do mar, matando peixes. Muitos peixes eram mortos por essa besta. Então, o mar representa as nações. Eles falaram isso para nós. A besta é o anticristo e os peixes são cristãos de todas as nações que vão ser assassinados por eles. Não são muitos, mas esses cristãos, eles têm que morrer até a última trombeta. Por quê? Porque quando terminar a última trombeta, pode ser que talvez esteja faltando para completar a última semana de Daniel, 6 meses, 8 meses, para concluir os 7 anos. E já não vai ter mais cristãos aqui, amado pastor Mateus. Uau, então aí acabou a graça. A graça termina antes. Quando o arrebatamento acontecer, por exemplo, nós estamos nesse momento aqui. Se o arrebatamento acontecer nesse momento, a graça terminou. Por quê? Porque a graça veio pelo sangue. E é o Espírito Santo que mantém. Então vai se salvar somente aqueles que ficam, aqueles que sejam mortos pelo anticristo. Sim, derramar sua sangue. Fechou. Sim, profundo. Amado pastor, sim, é profundo. Então se chegou no final, que ficou vivo, porque tem pessoas que vão ficar vivas, né, até o final. E não se deixou marcar pelo anticristo, tem que ser assassinado. E se não é assassinado, então é porque o seu nome já foi apagado do livro da vida. Tá feia a coisa, hein? Tá melhor ir agora. Sim, nossa coordenadora, ela sabe de uma profecia, ela poderia falar dessa pastora que eles viram nesse período, numa fila para comprar comida. Sim, tem uma profecia onde o servo do Senhor, ele está narrando como ele vê uma pastora que está fazendo uma fila na linha, assim, de comida, uma fila de supermercado nesses dias. E então, o anticristo chega nela, era um homem vestido como militar, e era ele. Então fala assim, eu conheço você, porque ele sabe quem são os cristãos. E ela fala, não. Então ela nega ao Senhor e entra para comprar comida. Não, mas eu acho que você é uma pastora. Ela fala, não sou. Então nos dá um exemplo de como naqueles dias, por um prato de comida, como um prato de lentilhas, assim como Esaú fez, vão vender sua alma. Nós temos aqui também Apocalipse 6. Entre o versículo 8 e 9 acontece o arrebatamento. Nós vemos que depois que acontecer, vão começar a abrir os selos, e nós vemos já como os sinais que já estão abriu os selos, mas quando abre o quinto selo,
No versículo 9, fala assim: depois que abriu o quinto selo, eu vi que debaixo do altar as almas que foram mortas por causa do nome de Deus, e antes disso está os cavalos. Então já a igreja aqui não está mais aqui. Entre o 8 e 9, a igreja já foi embora. E a única maneira de sair vencedor aqui é a decapitação. Vai ser um presente, vai ser uma bênção para esse tempo, uma adicional, ou a misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus. E os que conseguem ser decapitados, aqueles que conseguirem ser decapitados, são esses que vão entrar no céu. Sim, então a gente já tem que ir embora, mas assim, por último, vamos voltar ao que é o jejum, o propósito do jejum. Para terminar. Sim, o jejum são 3 dias. Sim, são 3 dias e é livre, sim. Você não tem que fazer por todos. É só aqueles que querem participar, quiserem participar, e depois a gente vai unir com esse clamor no Capitólio para pedir perdão para o Senhor por todos os abortos, as clínicas de abortos. Aqui em Carolina do Norte, a gente tem muitas clínicas de abortos, estamos matando os nossos bebês. Nós também temos aqui o Evangelho da Prosperidade, abençoado pastor, está saindo dos Estados Unidos esse Evangelho, e esse Evangelho tem contaminado toda a América Latina, África e tantas partes do mundo. Nós temos que nos arrepender por isso, pelo amor ao dinheiro. Tem muito pastor que mudou ao Senhor ou está vendendo como Judas, vendendo o sangue de Jesus. Abusaram a graça, por quê? Porque muitas vezes a igreja coloca esse texto, não, Cristo já pagou. Mas Cristo não nos deu licença para nós pecarmos. Claro, isso é uma realidade, então assim será. Então vai fazer um chamado para todos os pastores e os líderes, para que eles podem ser quando? Já tem uma data? Nós temos planejado abril 9, mas estamos ainda como tentando uma data. Mas como começamos a nos comunicar, os amados pastores, e vamos nos organizar, nós vamos fazer uma data. Pode me dar o celular? Sim. 276, número 806-7244. Você também pode dar o seu, 786-474-2461. Outra vez o seu. Área 276, número 806-7244. Pode mandar mensagem, pode mandar WhatsApp ou ligar. Outra vez o seu. 786-474-2461. Amém. Qualquer coisa, se você escutou o telefone, mas você não conseguiu anotar bem, você pode voltar para trás no vídeo, nas redes sociais, no Facebook e também no YouTube. Então daí vocês escutam a última parte. Quando vocês voltam para cá, porque essa conversação está muito interessante e eu gostei muito. Quando vocês podem voltar? Você nos deu um tempo. Segunda-feira, no mesmo horário, 1h? Amém. Vocês podem voltar 1h? Segunda-feira, sim, amado pastor. Então vamos falar um pouco mais e vamos falar do evento também. Muito obrigado por ter vindo. Nosso convite, atenderam para conhecermos o profeta David Ord e também vocês como coordenadores. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado por nos convidar. É um privilégio. Muito obrigado pela oportunidade, amado pastor Mateus. Muito obrigado. Deus abençoe. Mi